combate à fome, ao preconceito, preservação ambiental, defesa dos animais. Essas são apenas algumas das muitas bandeiras levantadas pelas organizações não governamentais, as ONGs. Ao sociólogo e ativista dos direitos humanos, Herbert José de Souza, o Betinho, foi atribuída a seguinte definição de ONG, abre aspas, uma ONG define-se por sua vocação política, por sua positividade política. Uma entidade sem fins de lucro, cujo objetivo fundamental é desenvolver uma sociedade democrática, isto é, uma sociedade fundada nos valores da democracia. Liberdade, igualdade, diversidade, participação e solidariedade. Fecha aspas. Mas em que medida as ONGs são realmente comitês de cidadania? Em que medida conseguem promover inclusão social? Como atuam politicamente? Como são feitos os financiamentos no chamado terceiro setor? Discutir o papel das ONGs no século XXI e defender a transparência nesses espaços situados entre a esfera pública e a privada é defender também a consolidação de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as ONGs no Brasil. Para essa conversa, convidamos Mário Martini, diretor educacional na Liga Solidária, Lúcia Maria Bludeni, presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, e Márcia Mussalen, vice-presidente e coordenadora geral do Instituto para a Administração do Terceiro Setor. Bem-vindos. Obrigada. Segundo a ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, existem atualmente no Brasil cerca de 290 mil organizações, sendo que 70% delas são entidades pequenas que trabalham basicamente com voluntariado. Eu gostaria que vocês traçassem um panorama geral das ONGs no Brasil. Em que setores mais atuam, como estão distribuídas no território, como normalmente trabalham e como são financiadas. De novo, bem-vindos. A gente tem hoje duas convidadas à mesa e um convidado. Vou começar pelas convidadas, naturalmente. O Mário vai concordar comigo. Então, Márcia, bem-vinda. A Márcia nos trouxe aqui, nos presenteou com um dicionário do terceiro setor, organizado por ela, Márcia Mussalen, e pelo Luiz Carlos Merege, com 14 autores ao todo, né? 14 autores. Então, um dicionário do terceiro setor, organizado pelo Luiz Carlos Merege e pela Márcia Mussalen. Então, Márcia, como é que você definiria as ONGs, o terceiro setor no Brasil hoje? Em que pé que nós estamos? Bem, as organizações do terceiro setor, ou as organizações não governamentais, chamadas ONGs, ou sem fins lucrativos, são várias denominações que, na verdade, é um conjunto de organizações do terceiro setor. Primeiro setor, o Estado, segundo setor, as empresas, e terceiro setor, esse conjunto de organizações da sociedade civil, as chamadas ONGs. Elas sempre existiram no Brasil. Isso não é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno que vem desde a época da nossa colonização e sempre tiveram uma atuação muito importante na arena pública. Não tinham esse nome. Né? Não tinham esse nome, inclusive nem esse nome terceiro setor é uma coisa da década de 90 para cá, que começou com a ONU, enfim. Né? Então eram associações que trabalhavam muito no campo socioassistencial, muito mais atuação filantrópica e assistencial. No decorrer da história e das décadas, essas organizações elas mudaram muito seu perfil e sua atuação. Principalmente, que foi um recorte muito importante, foi a Constituição de 88, que dá uma participação da sociedade civil na arena pública, abre essa brecha, porque nós vivemos anos de ditadura. Então a participação era muito ligada à Igreja Católica, eram ações muito pontuais. Ações de cidadania, ações importantes, eu diria que essas associações começaram a ter no Brasil, foi a partir de 88. Que veio outras legislações importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LOAS, eu acho que isso favoreceu muito grande. Explode no Brasil, na década de 90, emerge um número grande de associações de um cunho não mais assistencial, mas um cunho mais voltado para a cidadania. Ainda estamos avançando nesse processo. Cidadania é alguma coisa construída.
né, algo construído no decorrer da história. E eu diria que hoje o papel dessas organizações não é só um trabalho voluntário e assistencial. Tem muitas organizações que têm um trabalho muito pontual. Mas hoje nós verificamos que tem muitas organizações, projetos que desenvolvem projetos de desenvolvimento social e econômico e têm contribuído para melhorar a qualidade de vida da população mais carente. Então, avançou muito. Deixa eu colocar a doutora Lúcia na conversa. Lúcia, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, a gente ouviu aqui a Márcia dando um rápido panorama. Queria ouvir a tua opinião e a tua avaliação sobre esse cenário do lugar da advogada, da OAB, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar o meu agradecimento e dizer o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, essa seccional aqui de São Paulo, ela construiu a primeira comissão há 8 anos atrás. Então, eu estou há 8 anos à frente desta comissão, abrindo um cenário dentro de uma organização de classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, com outros advogados também que atuam muito e muito bem no segmento. E o que a gente faz? Além da gente ter no DNA da formação do advogado o estudo de políticas públicas, que é natural isso, aquele olhar humanístico para as causas sociais e para direitos, até porque o direito existe em razão da causa social. Então, a causa social dá origem a uma regulamentação. A gente percebeu que esse crescimento estava latente. Isso por quê? Nós tivemos muitos anos de ditadura militar, onde havia uma limitação associativista, quer dizer, começando daí, a liberdade de se associar, ela é uma conquista não só das ONGs, porque a gente fala em ONGs, fala em terceiro setor, fala do beneficiário desta ação da organização, a gente busca dar um entendimento difuso para esse beneficiário. Mas nós temos muitas ONGs coletivas, associações em benefício mútuo, quer dizer, são vários os atores que compõem esse cenário. E você me pergunta sobre a situação atual. O IBGE tem aí uma pesquisa recente, fala-se num número bastante expressivo, eu não quero dar números exatos, porque a cada consulta que você faz, uma fonte te dá um número. Mas o que a gente discute isso lá desde 8 anos atrás, e eu vou permanecer por mais 3 anos nessa nova gestão, lá na OAB, aqui em São Paulo, é que a gente não acredita que tenha tudo isso em funcionamento de organizações. Até porque hoje você tem os cadastros nacionais, Ministério da Justiça, CNES, uma série de situações, os próprios conselhos de base, eles estão alimentando esses dados, porque se fazia tudo muito de forma mais na base a organização está desenvolvendo uma atividade, mas nós não tínhamos essa consciência clara. E muitas delas também, não estou aqui para questionar um dado do IBGE, mas a gente acha que boa parte também que consta são filiais. Então, na verdade, são CNPJs que aparecem porque são filiais, mas têm origem numa associação inicial, numa ideia, numa advocacy que a gente chama, que é a defesa de uma causa social, pode ser para criança, adolescente, como já falou a Márcia, ambiental, idoso. Aliás, nós temos aí os idosos em crescimento exponencial no país e numa malha de vulnerabilidade bastante grande e necessitando de muitos cuidados. Isso será um problema efetivamente de qualquer estado e qualquer esfera de governo. E no tem Brasil. Crescido o número de ONGs para esse setor também, Também. relacionado a esse setor. Deixa eu botar o Mário na conversa. Mário, obrigado pela presença. Traça o teu cenário para nós. Eu sou da Liga Solidária e sou um trabalhador da área social já há muito tempo, né? Inicio essas atividades em Diadema e ligados aqui a São Bernardo. Eu trabalho numa periferia da cidade de São Paulo e sou ligado diretamente ao público da qual a gente está falando. Vou percebendo que tem as organizações sociais hoje, e a tendência que a gente vem trabalhando é de empoderamento da nossa comunidade. Não deve haver organização social se não tiver um sentido de empoderamento do público que a gente atende. Costumamos dizer na Liga Solidária que a Liga tem que fechar. Entenda bem, sociedade empoderada, sociedade com direitos garantidos, crianças bem trabalhadas, idosos bem assistidos, uma sociedade vai seguir o seu fluxo normal.
As organizações sociais, elas têm que ter essa dimensão de que elas têm que empoderar, porque existem muitos déficits nesse sentido educativo, de se associar, de que as pessoas não precisem das organizações sociais. Eu queria falar um pouco desse cenário, de uma sociedade evoluir nesse sentido, para que as organizações sociais possam realmente ficar no lugar que cabe. Hoje, no Brasil, eu vejo uma confusão muito grande. As organizações sociais que atuam efetivamente fazendo papéis que não cabe às organizações sociais fazer. Mas existe uma necessidade, um distanciamento. Caberiam a quem? Ao Estado? Caberia ao Estado, E aí, caberia... no vácuo do Estado, as vácuo organizações do Estado, também existe entram. um vazio muito grande nos processos de cidadania da população, então que as organizações sociais, por ter uma aproximação forte com o público, né? E aí nós estamos colocando as organizações sociais que efetivamente escutam o seu público e atuam de acordo com a demanda do seu público e se organiza para poder resolver essa necessidade, então consegue então a pensar esse caminho. Muitas de vezes trabalho. faz as vezes do Estado. Muitas vezes faz a vez do Estado. Uma das questões que vira e mexe estão na imprensa, enfim, estão na mídia, e que é uma queixa, uma reivindicação do terceiro setor, e você estava falando disso, é uma confusão meio generalizada de papéis, de funções, digamos, um marco regulatório mais claro, né? Há definição, regulação, controle, acompanhamento social suficiente e suficientemente claro para o terceiro setor no Brasil? Márcia? Primeiramente, eu acho que isso é importante a gente ressaltar, que eu acho que é um paradigma que deve ser quebrado, que o Estado tem que fazer tudo. E que Estado é esse? Falar do Estado brasileiro e da formação do Estado brasileiro, que se desresponsabilizou das questões sociais desde 1500. Então, a gente tem uma história de formação do Estado que deve separar e quebrar esse paradigma. E esse Estado se transformou, mudou, e mudou, inclusive, seu papel. Eu acho que o terceiro setor, ele tem uma natureza específica, um papel específico, ele não faz, em hipótese alguma, acho que eu discordo um pouco do colega Mário, ele não faz o papel ou está fazendo que o Estado deveria fazer. Eu acho que a gente deve enaltecer, o Estado ele tem que se desburocratizar, ele tem que mudar, mas ele se transformou no decorrer das décadas. Né? E é interessante a gente seguir uma linha histórica que hoje a própria Agenda 21, as metas do milênio, coloca, que a responsabilidade da sociedade, das questões sociais, não é só do Estado. É Estado, empresas e sociedade civil. É a relação intersetorial, relação compartilhada, onde todos somos responsáveis. E entender essa formação do Estado brasileiro, essa transformação, é fundamental. Não de demonizar o Estado ou minimizar esse Estado, mas chamar esse Estado, construir esse Estado, porque até então quem constrói o Estado que está aí é a sociedade civil. O Estado ele não cai, ele não nasce do acaso, somos nós. Então, essa parceria, essa relação, eu acho que é fundamental. Acho que tem um paradigma na mídia muito complicado de o terceiro setor está fazendo o que o Estado não faz. Tem um esclarecimento. Assim, o que a gente vai percebendo é que o terceiro setor pede a presença muito como parceiro do Estado, nesse sentido. O terceiro setor tem feito esforços muito grandes de levar aperfeiçoamento técnico de atendimento, que eu acho que o terceiro setor traz para novas demandas de trabalho, a escuta da população, e aí precisa o Estado ser forte nesse sentido. Não é para o Estado fazer determinadas coisas, mas para o Estado estar presentes em determinadas coisas. Muito mais como um facilitador do que propriamente um ente que você vai pedir alguma coisa. O Estado ser poroso no sentido de novos aprendizados. Eu trabalho numa organização de 90 anos, e atualmente a gente tem algumas metodologias sociais, algumas soluções sociais, que para ser absolvida como uma solução social para a população demora muito, porque a escuta e a troca democrática é muito difícil de alcançar. Então as mudanças que normatizam, esse ano é um ano de conferências, vamos ter conferência das mulheres, conferências da assistência social, conferência da educação, para fazer um movimento de chegar contribuições da base até a alteração da lei, que vai normatizar muitas ações do terceiro setor, demora-se muito. E muitas vezes distante começa-se na base e para chegar na mudança da lei altera-se. Nós temos leis que regulamentam, né, as nossas ações.
Na educação a gente vai ter na assistência social LOAS, a Lei de Diretrizes Básicas, as organizações sociais trabalham dentro desse caminho. Né? Mas não tem marco regulatório próprio, né, Lúcia? Não, nós não temos um marco regulatório próprio, muito se fala sobre isso. Sobre a evolução legal, digamos assim, desse terceiro setor, o que a gente tem de concreto? Em primeiro lugar, a Constituição de 88, que ela prestigia e muito a liberdade associativa. Ela é só vedada para casos paramilitares e ilícitos. Uma outra situação que nós temos muito clara é o próprio Código Civil, que ele regulamenta essas organizações todas, associações ou fundações privadas sem fins lucrativos. Porque a fundação pública, ela não entra nesse cenário que nós estamos falando, porque a pública é criada por lei, tem uma outra sistemática. Paralelamente a isso, nós tivemos várias outras legislações, custeio e benefício da Previdência Social, a própria LOAS, de idosos, adolescentes, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei das OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, das organizações sociais, que também é um questionamento, porque é gestão de bem público por organização privada. Mas isso vem se mostrando muito favorável, isso faz parte da reforma do aparelhamento do Estado brasileiro. A gente, sociedade civil, não está substituindo o Estado, longe disto. Eu acho que nós caminhamos muito desde 88 até agora. Todos os governos que nos antecederam e o atual empreenderam esforços no sentido de implementar princípios constitucionais, que são princípios fundamentais das pessoas. Eu preciso fazer um intervalo, a gente vai continuar com essa conversa. A gente já volta.